Não, mas aí você não, mas espera um pouquinho. Pergunta, não, eu estou respondendo. Fica claro que o Elias não quer responder a pergunta. Eu já estou respondendo. A pergunta é simples. Quem são esses anjos? Espera um pouquinho, você não quer que eu responda do jeito que você quer. Não, mas eu estou respondendo. Tá. E no vídeo de hoje, o pastor César Cavalcante e o pastor Elias Soares debatem quem eram os filhos de Deus em Gênesis 6. O texto base para esse debate encontra-se em Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 4. Acompanhe comigo. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Baseado neste texto, que comece o debate. Mas antes de tudo, aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Vamos aonde? Eu tinha perguntado a ele, essa vai ser a quinta, se os anjos presos lá de Judas, os anjos presos ali, quem são esses anjos? Se são os que acompanham Satanás, e eles então estão presos. Se aqueles anjos lá, os anjos que não guardaram, estão presos. De Judas. Então eles estão presos até o juízo do grande dia. O juízo não aconteceu. Se o juízo não aconteceu, eles estão presos. Quem são os demônios? Quem são os demônios? E aí, pastor Elias? Então veja bem, vamos lá para a pergunta do pastor César. A minha pergunta ele fez uma pergunta: os anjos que pecaram estão presos, os anjos que pecaram com Satanás estão presos, e quem são os demônios? A minha pergunta é: todos os anjos estão presos ali no Tártaro? Porque o lugar onde eles estão é no Tártaro. E aí todos não. Pera um pouquinho. Então se não é todos, tem anjo que está solto. Só os que caíram. Não, pera um pouquinho. Todos os anjos que caíram, está dizendo que todos eles estão presos? Vamos lá. Os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado em trevas. Os anjos que pecaram, que não guardaram o estado original e que abandonaram o domicílio, estão presos. Justamente, mas são todos que estão presos. Todos que caíram, não, todos esses. Não, aí não diz todos. Ah, não? Não. Aí está dizendo os, mas não todos. Por exemplo, Jesus... Tipo assim, os jogadores de futebol não almoçaram. São todos os jogadores? Daquele texto, sim. Aí é que está. Por exemplo, lá no texto de Lucas capítulo 15, a Bíblia diz que Jesus recebeu publicanos e pecadores que comiam com ele. E vieram os escribas e fariseus. Só de fariseus na época de Jesus tinha 6.000. Será que a casa onde Jesus estava tinha 6.000 fariseus? Não tinha 6.000 fariseus. Tinha fariseus, mas não todos os fariseus. Tanto é verdade que a prisão, pastor César, porque o texto paralelo, é isso que o senhor, com todo o respeito e por gentileza, o senhor deveria ler, é Judas 2,4, onde eles estão presos, Judas só tem um capítulo, pastor. Ou melhor, 2 de Pedro 2,4. Então leia 2 de Pedro 2,4, que lá vai falar da prisão dos anjos, que é o Tártaro. Só que se o senhor examinar os textos paralelos, o senhor perceberá que não é somente no Tártaro que tem anjo preso. Por exemplo, tem anjo preso no abismo, tem anjo preso à margem do rio Eufrates, tem anjo preso em pelo menos 4 lugares. Quer dizer que Deus então saiu distribuindo, porque lá diz que eles estão no Tártaro. Leia o 2,4, por favor. Bom, não, eu estou respondendo a sua pergunta. Tá bom, não vou ler. Agora vamos lá. Leia o 2,4. Você está mais tranquilo? Não, é você que não está tranquilo. Eu estou pedindo para você ler, você nem quer ler? Então vamos lá. O texto que você pede, que também não te ajuda, diz assim: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, entregou-os a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Pergunta: esses anjos que estão presos, quem são eles? A pergunta é: qual é o nome dessa palavra inferno grego? Tártaro. Tártaro. Agora vamos para Apocalipse capítulo 9, versículo 1. Não, mas aí você não não espera um pouquinho. Não, eu estou respondendo. Fica claro que o Elias não quer responder a pergunta. Eu já estou respondendo. A pergunta é simples. Quem são esses anjos? Espera um pouquinho. Você não quer que eu responda do jeito que você quer. Não, mas eu estou respondendo. Tá, o que eu quero dizer é o seguinte, que ele diz que os anjos que pecaram com as mulheres, no entendimento dele, estão presos no Tártaro. Certo. No Tártaro, porque é muito específico o texto. Só que tem anjos presos também no abismo.
Só que tem anjos também presos às margens do rio Eufrates. Só que tem anjos também presos em trevas. Então tem 4 prisões. Se os anjos que pecaram com as mulheres estão no Tártaro, a minha pergunta: quem são esses que estão no abismo? Quem são esses que estão à margem do rio Eufrates? Você está me entendendo? Não existe só uma prisão de anjos. Então, existem várias prisões. Existem várias prisões. Só que, do jeito que ele está querendo especificamente, só estão presos no Tártaro. Mas e esses que estão no abismo? E os que estão em trevas? E os que estão à margem do rio Eufrates? Posso responder? Você está me entendendo? Então quem são os demônios? Parte destes anjos que caíram com Satanás estão soltos e são os demônios. Não tenho como você dizer que são anjos que pecaram com mulheres, porque primeiro ele precisa provar que os anjos tiveram relações sexuais com mulheres, o que não está no texto de Judas. Quem trouxe o debate para Pedro foi o pastor Elias. A minha pergunta era lá em Judas. Que é o texto paralelo. Sobre os anjos que não guardaram o estado original. Aqueles anjos que não guardaram o estado original, a Bíblia diz que eles foram presos. Aí o pastor Elias está inventando que não é que todos. Só que lá está escrito. Não, aqueles que... E você está inventando que lá, todos. Então, não é todos. Aí Apenas aqueles que... É só ler o texto, versículo 6. Não são todos, somente os que não guardaram o estado original. Então os anjos que não guardaram o estado original e abandonaram o seu próprio domicílio estão guardados em trevas e algemas eternas para o juízo daquele grande dia. Simples. Ou seja, não são todos, são aqueles apenas. São aqueles que caíram. Certo. Esses anjos Está que caíram, claro. É o texto. Está então, claro. Eu vou ler o texto, os irmãos que estão ouvindo vão entender. Aos anjos, e a anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo daquele grande dia. Primeira coisa, o pastor Elias disse que lá em 2 de Pedro é o texto paralelo. É paralelo. Eu devo concordar com ele, é o texto paralelo mesmo. Só que se é o texto paralelo, desmonta a próprio argumento dele, que ele diz assim: mas aí tem anjos em abismo, tem anjos em trevas, tem anjos em algemas, e ele quer dizer que isso são coisas distintas. Se o texto é paralelo, então está falando do mesmo lugar. Certo. Senão não é paralelo. Espera um pouquinho, querido. Você Então, deixa eu só concluir meu raciocínio. O paralelo é o de Judas, eu não estou falando dos outros. Então vamos lá. O texto de Judas diz assim, ó: ele tem guardado sobre trevas, certo, algemas eternas para o juízo do grande dia. Então já matou trevas e algemas, que ele disse que eram separados. Certo. Lá no texto de Judas, que é o texto que ele mesmo diz que é paralelo, e eu concordo, porque também algemas eternas, é a mesma coisa. É só ler o texto e aí é eterno? Não, Elias, lá não é algemas prisões eternas. Não, Elias. Você tem que ler o texto. Você tem que ler o texto. Na 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que ele disse que é paralelo, e eu concordo que é paralelo, diz assim, ó: Deus não poupou os anjos, mas precipitando no Tártaro. Se o texto é paralelo, continue então... o texto. Vou continuar sem problema. Se o texto é paralelo, então Tártaro, algemas eternas, prisões e escuridão. Se o texto é paralelo, como ele disse, então nós estamos falando da mesma situação. Porque se ligam, lógico, se é paralelo. Senão não é paralelo. Justamente. Ok? Eu te interrompo. Interrompe. Várias vezes. Então pode falar. Eu paraliso meu argumento aqui na metade. Conclua. Não, ele quer falar, pode falar. Voltando aqui à ideia. O texto de 2 de Pedro, que é paralelo, logo se é paralelo, então nós estamos falando de um mesmo fato, e de um mesmo lugar, e de uma mesma situação, e de uma mesma condenação. Então diz assim: se Deus não poupou os anjos quando pecaram, aonde que eu tiro aqui alguns e outros não? O texto diz assim, ó: Deus não poupou os anjos quando pecaram. Aí ela pergunta: mas são todos? Eu disse: não, só quem pecou. Só os anjos que pecaram. Os anjos que pecaram, todos os que pecaram. Antes precipitando. Não é todos, só os que pecaram. Não, todos. Antes precipitando-os no inferno, que é a palavra que é Tártaro, tá tudo bem? Entregando os abismos, trevas, reservando para o juízo. É que aí ele quer separar, tipo assim, abismo, trevas, algemas, como se Deus estivesse colocando, ele foi até jocoso. Então Deus saiu prendendo um pouquinho em cada lugar. Não é um pouquinho em cada lugar. Se o texto é paralelo, tá falando do mesmo fato, pastor. E aí, lembra quando Jesus foi expulsar o demônio do Gadareno? O que o demônio falou? Não nos mande para o abismo. Pronto.
Então posso agora concluir? Então existe um lugar, uma Certo. prisão de anjos, que os anjos lá, o demônio lá do Gadareno diz que é abismo. Aqui o Pedro falou que é Tártaro. O Judas falou algemas eternas ficando reservado para o juízo. É o que a Bíblia diz. Tá bom, senão não são que a textos Bíblia diz, paralelos. é o que você está dizendo. Não, senão não são paralelos. Pastor César, quando eu disse textos paralelos, eu estou falando do paralelo entre Judas e 2 de Pedro. Ele está misturando as estações para querer dizer que eu estou dizendo uma coisa só. Quando você lê, por exemplo, o Tártaro, ele para. Só que lá no Tártaro vai falar das mesmas coisas que fala em Judas. Olha aqui, ó. Capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias de escuridão. Cadeias de escuridão ficando reservado para o abismo, para o dia do juízo. Agora olha aqui Judas, se não vai falar da mesma coisa. Versículo 6 e 7 de Judas. Aqui ele está... Pera um pouquinho. Versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões. O texto é paralelo. Lá em 2 de Pedro, fala de prisões. Em Judas 6, fala de prisões. Mas Tártaro é diferente, porque quem está lá no Tártaro está aprisionado. Só que Tártaro é diferente de abismo, que é diferente de Hades, que é diferente de Guiena e que é diferente da prisão ali às margens do rio Eufrates. Por exemplo, Hades, não tem anjo no inferno em Hades. Só tem espíritos de seres humanos desencarnados. Lá não tem. Não, eu não concluí, só um momentinho. Então ali não tem, por exemplo, demônios ali no Hades. É que ele fez assim, ó. Não, mas peraí. Eu concordo com você que não tem mesmo. Em algum momento eu disse que tem anjo no Hades? Isso é porque ele não me interrompe. Então, mas vamos lá, tudo bem. Então veja bem, Hades. Fica claro, Hades é prisão de espírito de seres humanos. Segundo ponto. Lá no Tártaro é um tipo de prisão. Lá no abismo é outra prisão. E lá até mostra os espíritos. Olha só a contradição. Que se ele está dizendo que o abismo, olha a contradição, pastor César. Ele disse que abismo é simplesmente um outro nome para Tártaro. Não foi isso que você disse? Eu disse que o demônio do Gadareno não quiseram ir para o abismo. Disse, não nos mande para o abismo. Fica claro. O abismo então é o mesmo Tártaro? Anjo. Não, o que eu estou dizendo aqui fica claro. Essa é a minha pergunta. O abismo é o Tártaro? Vamos lá, o que eu disse é que o demônio, na Bíblia, disse assim: não nos mande para o abismo. Ele disse ou não disse? Disse, mas é diferente do Tártaro. Para o demônio, se Jesus quisesse prendê-lo, o deixaria num lugar chamado abismo. Mas abismo aí você lute com o texto. Não, mas pera um pouquinho. O que precisa ficar claro aqui, porque quando eu falei, você diz de maneira jocosa, ele diz que abismo é um, não sei o que é outro, mas você diz que são nomenclaturas diferentes para o mesmo lugar que os anjos estão presos. Então, o abismo e o Tártaro para o senhor é a mesma coisa? O Tártaro é um rapax legômeno, você sabe. Mas é o mesmo local? Parece que sim. É o mesmo local. Parece você tem certeza? Peraí. Parece que sim. Agora pelo que já o demônio disse. É o mesmo local? Então, pelo que o texto do Gadareno diz, o demônio pede para Jesus não ir para o abismo. Para não ir para o abismo. Logo ali é o Tártaro. Logo, o abismo prende anjos caídos. Mas a minha pergunta é: o Tártaro é o mesmo local? É o mesmo lugar. Os mesmos anjos que foram jogados no Tártaro são os que estão no abismo? É isso que eu quero saber. O texto do Tártaro é emprestado da mitologia grega, conforme o senhor sabe. Mas o abismo também, o Hades também. Esse argumento não vai favorecer e nem desfavorecer. Eu só quero saber. O que eu estou dizendo com muita sinceridade é que eu não tenho condição de saber. Eu não estou lá no Você tinha afirmado isso antes, que é o mesmo local. O que parece é que para o anjo caído lá que estava no Gadareno, se trata do mesmo lugar. São os mesmos anjos. É isso que parece. Então vamos agora desmontar essa argumentação com Apocalipse 9. Porque lá está dizendo que eles estão presos até o juízo do grande dia. Que o pastor acredita que será depois do milênio. Olha só a contradição. Se aqueles anjos ficarão presos até o dia do juízo, aqui desmonta toda a argumentação. Apocalipse capítulo 9. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do
abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses o atormentasse, e o seu tormento era semelhante. Então perceba que aqui esses demônios, ou você acha que tinha uma praga de gafanhoto lá do Egito, estava tudo lá no abismo. Aqui são demônios que são soltos no período da grande tribulação. Só que lá em 2 de Pedro diz que até o juízo daquele grande dia. Explica isso para nós. Tá. Mas quer que eu repita? Pergunta resumindo para quem está muito simples, mas fica claro aqui que o Elias não responde a pergunta. Eu estou respondendo e mostrando a contradição. Quem são os anjos Eu já respondi, presos? que são parte dos que caíram com Satanás. Então, eu já respondi desde o início. Você está querendo responder de novo. Se os anjos presos são aqueles que acompanharam Satanás, é isso que você isso. Tá falando? Tem um pouquinho de demônio preso, tem demônio solto. Justamente. É isso. Assim como tem demônios presos no Aonde você consegue documentar na Bíblia que uma parte está presa e outra parte está solta? E aonde você consegue documentar que está escrito assim, ó, todos eles estão presos? Nos 2 textos que eu li. E quem são esses que estão aqui no abismo? Primeiro, isso aí não são anjos, Elias, são gafanhotos. Mas é gafanhoto, quer dizer que são insetos dentro do inferno? Então, parece. Os anjos... Figurativo. Gafanhoto figurativo. Justamente. Figurativo são demônios. São demônios. É claro que você acha que gafanhoto, inseto dentro do inferno. Para. Então, Elias, para tudo agora. Vamos lá. Não, fala a verdade. Aí. Tem erva lá para eles comerem? 5 minutos temos mais, então, gente? Vamos lá. Vamos lá. Eu fiz uma pergunta muito simples. E eu respondi. Pro pastor Elias, que quem são os anjos presos? Se ele está dizendo que são aqueles que acompanharam Satanás até essa parte... Parte dela. Então, me apresenta um texto onde só uma parte está presa. Me apresenta uma que são todos que estão presos. Então vamos lá, vou apresentar esse texto agora. Todos. A prova de que não vou apresentar o texto. E outra coisa que precisa ser apresentada é que os anjos realizaram... Não, pode, só que antes de tudo, veja bem, você está construindo um argumento em cima de uma premissa falha. Você não conseguiu provar aqui em Judas que os anjos mantiveram sexo com as mulheres. Eu acho que isso ficou claro. Não ficou. Então tá bom, então vamos lá. Lá no texto de Judas, que foi a minha primeira pergunta, eu disse o seguinte: lá tem um sujeito oculto, onde tradutores da Bíblia, incluído João Ferreira de Almeida e tal, traduziram como aqueles. E na dele está escrito estes. A NVI. Pode concluir. Não, vamos lá. Precisamos ouvir o teu argumento. Então, vamos lá. Lá no texto de Judas está dizendo assim: os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Vamos lá. Primeiro ponto: os anjos que não guardaram o estado original, mas abandonaram o domicílio, estão presos. O Elias enxerga que alguns estão presos, outros soltos. É só ler o texto. Os anjos que não guardaram o estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, estão guardados sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. É o que o texto diz. Lute com o texto. Não fica bravo comigo. É o texto. Versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à prostituição como aqueles, está falando dos anjos, indo após outra carne, são postos como fogo, por exemplo, fogo eterno, sofrendo punição e tal, tudo mais. Então, está resolvida essa questão. Eu perguntei: quem são esses anjos que estão presos? Aí eles, os que acompanham Satanás. Os não parte. Não põe a palavra na minha boca, por favor. Se são parte, aonde você consegue dividir os que estão presos e os que estão soltos? Porque na teologia que você defende, eles dizem que os mais terríveis estão presos. Justamente. Eu já te ouvi dizer isso. Já, é verdade. Okay. Com que documento vocês falam isso? Pois bem, em primeiro lugar, precisa ser provado que ali são anjos. Ele não provou, porque esse aplicativo dele está levando para outra palavra, e eu peço, pelo amor de Deus, professor de grego,
faça isso, apresente, busque a palavra rutóis, se é estes ou se não são estes. Então não tem nada a ver com os anjos, está fazendo uma referência aos personagens do versículo 4, porque há um parêntese. Então tu está no versículo 7, no versículo 8, no versículo 10, no versículo 12, 14, 16 e 19, estes, e todos estes, porque se estes do versículo 7 diz respeito aos anjos, nós temos anjos fofoqueiros, temos anjos que se metem em festa de casamento, e aí não é possível, então veja a distorção. Agora ele está fazendo uma pergunta fundamentada num argumento de uma premissa falsa. Por que a premissa é falsa? Porque não está escrito que os anjos, ele não consegue provar isso. E quando eu digo que é parte dos anjos, porque lá no texto onde ele leu, diz os e não todos. Agora, outro detalhe, ele vai dizer que os anjos que caíram são demônios. E Satanás é um demônio? A Bíblia não chama ele de demônio. Chama ele de Belzebu, chama ele de Satanás, chama ele de todos os títulos, menos de demônios. Menos de demônio. Então ele deixou de ser demônio? Então, outro detalhe que ele não conseguiu mostrar. Tártaro é uma prisão. Abismo, ele viu que é outra prisão, porque anjos aqui estão sendo soltos do abismo. Só que lá no texto que ele apresentou, diz que eles só serão soltos no juízo do grande dia. E aqui eles estão sendo soltos antes. Agora, se você quer fazer outra proposta, pode fazer. Ou seja, em primeiro lugar, o texto de 9 não mostra anjos. É o que então ali? Gafanhotos. Oh, no gafanhoto, lá no inferno tem insetos. Então, onde que legal, hein? Aparece a palavra inferno? Abismo. Você não falou que o próprio anjo... Espera um pouquinho. Você disse que o gadareno falou para Jesus, não nos mande pro abismo. Por que não queria ir pro abismo? Então, peraí. Então, se agora... Se abismo e inferno é a mesma palavra, por que não pode ser o tártaro? Espera um pouquinho. Aí, porque não te ajuda. Espera um pouquinho. Entende? Não, pastor César, existe uma palavra para inferno que chama-se polissemia. O pastor sabe o que é polissemia, né? De polis, vários, e significa vários significados. A palavra inferno pode ser tomada com apenas um significado. Por exemplo, Hades é o tártaro? Mas quem está ficando Hades com abismo é o senhor? Não. Hades é prisão de espíritos desencarnados. Agora mesmo, senhor. Não fiz isso. Abismo é uma coisa, Hades é outra, Guiena é outra e Tártaro é outra. Então Deus está colocando os anjos em cada lugar. É o que a Bíblia diz. Então pronto. É o que a Bíblia mostra. Vamos lá. A minha pergunta foi eu tô contigo, para mim é uma coisa só. É muito claro. Então por que estão sendo soltos aqui, Jeremias? Claro, Jeremias. Então por que estão sendo soltos? Uma subdivisão, né? Mas prisão, então por que estão sendo prisão soltos? Segurança máxima para isso aqui, prisão... Ficou meio assim. Espera um pouquinho, pastor Jeremias, se é a mesma coisa, eles estão sendo soltos aqui, olha. E lá diz que eles serão soltos no dia do juízo. E aqui é a grande tribulação. O argumento do estes e aqueles te favoreceu de fato. Naquele lance do estes e aqueles, é assim, ó. Quando você vai escrever um texto e você faz diferença, por exemplo, o pessoal da igreja do Jeremias e o pessoal da igreja do Elias. Eu tô dividindo os dois para falar de um assunto comum. Então eu vou dizer, estes, eu vou me referir a você e aqueles a você. Claro. Não tem uma ideia de proximidade. Sem dúvida. De quem está mais perto ou quem está mais longe. Tem. Não, Elias. Pronome demonstrativo este, aqueles. Tem, pastor César. Olha, o pronome demonstrativo e de fato Bíblia tem diferença de proximidade. Mas na aplicação, quando você está construindo uma ideia, você vai dizer, estes são mais descolados que aqueles. Ambos podem estar na mesma distância. Só que você está colocando estes para um e aqueles para outro, senão fica confuso. O tradutor de Bíblia, o João Ferreira de Almeida, traduziu como sujeito oculto, aqueles anjos. Mas... algumas Bíblias em português, que para não causar polêmica eu não trouxe aqui, mas o Elias conhece, traduz aqueles anjos. Todo pronome demonstrativo, o sujeito é oculto, pastor César. Não tem sujeito que não seja oculto em pronome demonstrativo? Tem sim. Qual, por exemplo? Aqueles homens que mataram a mulher. Não é oculto. Aqueles... Não é homem. Não, aí você aqueles homens. Mas é muito simples, é só ler. Cada vez que a gente lê o texto de Judas 1, versículo 7, versículo 8, fica claro. É aquilo que está escrito no texto. Só para você. Então tá bom. Leia o texto de Judas 1, versículo 7 e 5. Do 3, conforme ele é. Do 1, não tem problema. Mas quando chegar no versículo 7, você vai perceber que ali se trata de um sujeito oculto. Mas não leia com a lente anterior. Leia naturalmente. Leia do jeito que tá. Leia do jeito que tá. E aí você vai ver que a ideia ali é aqueles anjos. Obrigado. Bom,
Meus amigos, deu pra ver que o debate ficou sério. E você, qual a sua opinião sobre este debate? Quem eram os filhos de Deus em Gênesis 6? Deixe o seu comentário abaixo, compartilhe esse conteúdo e até o nosso próximo encontro.